Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje uma noite muito especial, noite de ceia do Senhor, noite de nós renovarmos a nossa aliança com Deus Todo-Poderoso, noite de nós nos encontrarmos e adorarmos ao Senhor com toda a intensidade que há em cada um de nós. Então eu convido você, a partir desse momento, ofereça o seu melhor ao Senhor, adore ao Senhor, cante louvores, busque verdadeiramente a face do Senhor, porque a presença do Senhor já está no meio de nós. Então busque intensamente o Senhor nessa noite e nós o encontraremos. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois de ouvir todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Queridos, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, a já começar a buscar a face do Senhor, a se derramar na presença do Senhor. Hoje é uma noite muito especial, então não deixe que a presença do Senhor passe desapercebido, mas ergue um altar de adoração ao Senhor e busque verdadeiramente a presença do Senhor nessa noite. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos pela Sua graça, pela Sua misericórdia e Te damos louvor, ó Pai, ao Seu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, glória, louvor e toda adoração, assim como diz a Sua palavra. Perdoe nossos pecados e iniquidades, Pai, qualquer coisa que possa fazer separação entre nós e o Senhor, que o perdão do Senhor esteja sobre nós, que o perdão do Senhor esteja sobre a Tua igreja nessa noite, ó Pai, e que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, que o nosso culto ao Senhor seja recebido como uma oferta e suba como cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai, e que o Senhor venha nos responder com a Tua glória, com a Tua presença, porque é tudo que nós mais queremos nessa noite, é a Sua maravilhosa presença. Toma em Tuas mãos, ó Deus, os ministros de louvor que aqui estão, cada um dos Seus filhos, ó Pai, que o Senhor venha conduzir, usar os Seus filhos poderosamente como instrumento em Tuas mãos, Pai, que a Tua presença venha se manifestar através dos louvores, ó Deus, que a Sua glória venha se manifestar, que possamos, ó Deus, ser envolvidos, ó Pai, pela Tua Shekinah, pela Sua maravilhosa presença nessa noite. Por isso usa os Seus filhos poderosamente como canal do Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a vida do nosso pastor também, que nessa noite mais uma vez será a boca do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha falar a nós aquilo que precisamos ouvir, para que possamos ser transformados, para que possamos, ó Deus, nos tornar mais parecido com o nosso Cristo. Por isso, ó Deus, usa o Seu servo poderosamente como instrumento em Tuas mãos, para que no abrir da boca do Teu Filho, o Senhor venha revelar a nós as preciosidades do Seu Evangelho, e assim, ó Deus, possamos ser impactados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e estar debaixo da Tua obediência. Deus, esse culto é para Ti, tudo aqui é para o Senhor, então receba a adoração do Seu povo nessa noite, receba, Deus, os louvores que a Sua igreja entoarão a Ti, e que a Sua presença seja derramada sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Convido você a adorar ao Senhor nesse momento. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite de ceia do Senhor para juntos engrandecermos o nome do nosso Deus. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele deve ser adorado. O Senhor está nesse ambiente de glória em que nós estamos. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor: Senhor, permita-me entrar no Santo dos Santos nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Seja engrandecido, Deus, nesse lugar, Pai. Seja engrandecido em cada casa, vida e família, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Eu entro no Santo dos Santos,
por teu sangue posso entrar, e a ti somente eu canto. Ao grande eu sou eu vim honrar. Cante isso. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar, e a ti somente eu canto. Ao grande eu sou eu vim honrar. Levante sua mão e declare: e eu adoro a ti, meu rei, adoro a ti, e eu adoro a ti, meu rei, adoro a ti, pois teu nome é santo. Declare isso, declare: Santo Senhor, pois teu nome é santo. Cante isso com todo o teu coração. Senhor, diga: eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da sua glória. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, Deus. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Quero convidar você a esquecer dos seus problemas nesse momento e cantar isso para o Senhor. Cante isso. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, Deus. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Cante isso mais uma vez, declare isso para o Senhor. Eu não vejo nada, eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, Rei. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Leva-me, Senhor, leva-me ao lugar da tua glória. Leva-me ao lugar da tua glória, Rei. Peça isso a Ele para que você desça mais fundo no coração dele. Leva-me ao lugar da tua glória, Rei. Leva-me ao lugar da tua glória. Inunda cada casa com tua glória, Senhor. Leva-me, leva-me, Senhor. Leva-me, leva-me, Senhor, ao lugar secreto, ao lugar de intimidade. Eu quero entrar, eu quero entrar. Leva-me. Ei, não desperdice esse tempo. Entre no Santo dos Santos. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Leva-me, Senhor. Leva-me.
eu posso entrar, onde eu posso habitar e ser transformado por teu amor. Onde eu posso entrar. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso, livre acesso ao Santo dos Santos. Ei, saia desse ambiente natural que você está e entre no Santo dos Santos nesse momento. Onde eu posso entrar, e ser transformado. Peça isso a Ele, peça isso a Ele. Oh Deus, onde eu posso entrar, entre no Santo dos Santos e ser transformado por teu amor. Leva-me, leva-me, Senhor. Erga sua mão e cante isso mais uma vez. Leva-me, 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 Senhor. Leva-me para mais perto do teu coração. Quero estar sentado à mesa contigo nessa noite. Leva-me, leva-me, Senhor. pois teu nome é santo. Cante isso. Coloque a mão sobre o seu peito e declare: pois teu nome é santo. Levante uma de suas mãos, coloque uma sobre o peito. O Espírito Santo de Deus habita em você, e se Ele habita em você, a adoração está aí. A adoração está aí. A adoração está aí. Adore a Ele de todo o teu coração. Pois teu nome é santo, Santo, oh, Senhor. Pois teu nome é santo, santo. Una sua voz aos seres celestiais. Una sua voz aos 24 anciãos que assistem diante do trono de Deus. Una sua voz ao coral celestial que declara a santidade dele. Ele está aqui nesse ambiente de glória. Ei, não deixe passar esse tempo sem que você mergulhe diante dele. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, Rei dos Reis, Santo, Senhor. Aplauda o Senhor com toda a tua força. Erga suas mãos e aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a cantar a grandeza do nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com toda a nossa força. Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Cante isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode cantar isso? Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
Jesus. Declare a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Aleluia. Te exaltamos, majestade santa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber. Declare isso para Ele. E o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Em uma só voz, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, 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 sempre. Para sempre, amém. A Ele a glória. Faça da sua casa um altar de adoração para o Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Você pode cantar isso. Cante com toda a tua força, cante com toda a sua força. Solte a sua voz e declare isso para o Senhor. A Ele a glória, para sempre, amém. Cante mais uma vez de todo o teu coração. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. Cante com toda a tua força. A Ele a glória. A Ele a glória. Somente a ti, Jesus, Rei dos reis. A Ele a glória. Para sempre, sempre, amém. Para sempre, sempre, amém. A Ele
Nós te entronizamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que presença maravilhosa. Somente ao nosso Deus seja dado toda a honra, glória, louvor e toda adoração, porque somente o nosso Deus é digno de receber toda a adoração. Agora eu convido você a ficar atento nos anúncios da Livres. Vou chamar aqui a diaconisa Amanda Tavares. Ela vai trazer os anúncios da Livres em Cristo para que você fique informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Amém? Amanda? Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios todos os dias. Aqui no nosso canal nós temos a nossa live de clamor pela nação, que é um momento onde nós estamos clamando pela cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então não deixe de estar conosco nesse momento tão especial, todos os dias às 18 horas. Também, gente, na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso culto Imersão, né? E logo depois de nós termos ouvido palavras poderosas, né, através da série Princípios Eternos, agora nós vamos aprender princípios eternos em lugares mais fundos, porque esse é o tema, né, da nova série de pregações que está sendo ministrada, lugares mais fundos. Então não deixe de estar conosco, não perca nenhuma dessas palavras. Tenha certeza de que para cada dia Deus tem uma unção especial e você aprenderá algo maravilhoso da parte de Deus. Então não perca essa série, amém? Esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluia. Amém, queridos. Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com os nossos recursos. Esse é o nosso momento de gratidão, onde nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, ofertamos no altar do Senhor. E para esse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põem-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade a Deus, ela é uma marca daqueles que decidem viver de acordo com a palavra do Senhor, fazendo o que é certo e abandonando o erro, abandonando aquilo que é errado. E toda vez que nós conhecemos mais acerca do Senhor, conhecemos os princípios do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, cada vez que Deus, Ele se revela a cada um de nós, na verdade do Evangelho, nas profundezas do coração do nosso Senhor, nós vamos conhecendo Deus, nós vamos nos libertando através da verdade de Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Deus e sabemos o que é certo, aquilo que temos que fazer, aquilo que temos que praticar, e sabemos também aquilo que precisamos abandonar, aquilo que precisamos deixar de praticar, e quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos sendo fiéis, nós estamos praticando essa fidelidade. Então, ser fiel ao Senhor é você andar de acordo com a palavra de Deus, é você andar de acordo com os desígnios que Deus nos deu. Muitas das vezes nós recebemos a palavra do Senhor, nós sabemos o que precisamos fazer e da forma que precisamos fazer, mas infelizmente não praticamos. Então nós estamos sendo infiéis, desobedientes à palavra do Senhor. Nós acabamos de ler aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que precisamos levar até a casa do Senhor os nossos dízimos. Existe uma promessa de Deus sobre cada um de nós, nesse versículo, que Deus ele vai abrir as janelas dos céus, que vai derramar as bênçãos dele sobre nossas vidas, bênçãos abundantes. Mas como toda promessa na palavra do Senhor, essa também é condicionada e precisamos ser fiel ao Senhor através do nosso dízimo. E quanto mais, nós estamos, como a nossa diaconisa Amanda acabou de falar, e você que está nos acompanhando também, desde o início desse mês, através das ministrações, dos cultos, do momento de oração, às 6 horas, você tem visto que Deus ele tem revelado coisas preciosas a nós. E estamos cada vez mais indo em lugares mais fundos no conhecimento do nosso Senhor. E quanto mais fundo nós vamos em Deus, mais precisamos nos tornar obedientes à palavra de Deus, mais precisamos obedecer e nos tornar fiéis ao Senhor. Aí eu te pergunto, será que você tem aprendido e praticado tudo aquilo que você tem aprendido? Será que você tem colocado em prática, tem abandonado? Porque quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós recebemos a ordenança de Deus sobre nós, e é algo fácil da gente abrir mão, é algo fácil da gente obedecer, a gente faz isso tranquilamente e nos orgulhamos de estar obedecendo a palavra do Senhor. Mas e é quando você precisa abrir mão de alguma coisa? E é quando você precisa negligenciar alguma coisa para você obedecer ao Senhor, para você estar debaixo dessa obediência?
Nisso, a nossa fidelidade é provada. Não troque nada, querido, pela fidelidade ao Senhor. Permaneça fiel. Honre ao Senhor com o seu melhor. Honre ao Senhor com as primícias, com o primeiro fruto. O seu dízimo é aquilo que tem que ser separado a primeira parte, assim que você recebe o seu recurso. Quando você faz isso, você está honrando ao Senhor. Por mais que você não consiga devolver o seu dízimo naquele dia, mas você recebeu o seu recurso, o seu salário, qualquer recurso que seja, você separou aquilo que pertence ao Senhor, a primícia. Então você já está praticando a palavra de Deus, você já está sendo obediente, você já está sendo fiel, você já está honrando ao Senhor. Então precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus, sabemos o que temos que fazer e da forma que temos que fazer. No início é muito fácil, a gente coloca em prática, mas vai passando o tempo e aí um mês aperta um pouquinho, eu já não consigo separar o meu dízimo logo a primeira parte, eu já não consigo ser fiel nas minhas ofertas. E nós sabemos que a oferta, da mesma forma que o dízimo, ele é um ato de obediência, as nossas ofertas ao Senhor é um ato de fé. Quando você planta as suas sementes, você está plantando ali com a fé que o Senhor vai abrir as janelas dos céus, vai derramar a chuva dele, aquela semente vai germinar, vai dar frutos, e todo o propósito que você estabeleceu sobre aquela semente, sobre aquela oferta, você vai colher. Então é um ato de fé. Então precisamos praticar tanto a obediência quanto a nossa fidelidade, quanto o ato de fé ao Senhor, com o entendimento que Deus, Ele tem cuidado de nós, com o entendimento de que Deus, no versículo 11 desse mesmo capítulo de Malaquias 3, diz o seguinte: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não se perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, além do Senhor nos abençoar, além do Senhor nos enriquecer, como diz a palavra dele, que as riquezas do Senhor, elas não trazem dores sobre nós. Deus, ele nos enriquece, mas não acrescenta dores. Ele também vai guardar tudo aquilo que você tem, sua casa, sua saúde, seus planos, seus projetos, seus sonhos, tudo isso não se perderá, será guardado pelo Senhor. Então, querido, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena obedecer a palavra do Senhor e cumprir exatamente o que está escrito e como temos que fazer. Então não troque a sua fidelidade por nada, não troque a sua fidelidade ao Senhor por nada, e você viverá o melhor de Deus na sua vida e vai colher com certeza os melhores frutos dessa terra, porque essa é a palavra, isso é uma promessa que a palavra do Senhor nos garante. Seja fiel, honre ao Senhor, plante sementes com o entendimento de que os céus se abrirão através da sua fidelidade ao Senhor, e essas sementes gerarão frutos para que você viva o melhor do Senhor, amém? Então convido você nesse momento a separar a sua oferta, lembrando que hoje é o segundo domingo do mês, é noite de ceia do Senhor, e é noite também onde nós separamos as nossas ofertas missionárias. Além das suas ofertas normal que você traz a todo culto, nós temos também no segundo domingo do mês, no culto de ceia do Senhor, nós separamos as ofertas missionárias, que são ofertas direcionadas para missões, ofertas direcionadas para a pregação do Evangelho. E como o nosso pastor já nos informou, essas ofertas também serão direcionadas para o nosso departamento de mídia, para que terminamos de comprar todo o equipamento necessário, para que possamos continuar a transmissão dos cultos com o máximo de excelência, servindo ao Senhor e servindo a Igreja de Cristo, que foi para isso que Deus nos chamou. Então, a sua oferta vai abençoar poderosamente a obra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida. E além das suas ofertas missionárias, as suas ofertas tradicional e o seu dízimo ao Senhor, hoje também é dia de você separar 1 quilo de alimento, a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento não perecível, onde nós abençoamos famílias que estão precisando desse quilo de alimento, desse alimento. E você também, separando essa oferta de amor, você está fazendo parte dessa obra e também está abençoando essas famílias. Amém, queridos? Então, para você devolver aí o seu dízimo, as suas ofertas, é só você entrar em contato com alguns desses números. Vai ser um obreiro vai ser direcionado até você para a coleta. Ou então você pode fazer uma transação bancária, uma transferência, um depósito, pegando os dados que aparecem aqui no seu dispositivo. Amém? Então você que já separou aí as suas ofertas, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem nos feito, por todo o cuidado que Deus nos dá, e
por esse privilégio que temos de ser abençoado e gratos ao Senhor. Lembrando que no último culto nós aprendemos que a gratidão, ela é a obra-prima para a multiplicação. Então, queridos, vamos viver debaixo dessa palavra e vamos assim viver a multiplicação de Deus em nossas vidas através da nossa gratidão ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que temos de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor, de devolver os nossos dízimos. Deus, por favor, ajuda-nos para que jamais venhamos tropeçar na Tua palavra, tropeçar nos Seus mandamentos e agir com infidelidade e desobediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, ó Deus, ó Pai, de acordo com os Seus desígnios, de acordo com os Seus mandamentos, para que assim possamos ser aprovados em todas as circunstâncias pelo Senhor. Toma cada um dos Seus filhos que nessa noite, ó Pai, estão separando ofertas específicas, sementes que serão plantadas no altar do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos seus filhos, trazendo cada vez mais gratidão e amor, e investir na obra do Senhor, investir no reino do Senhor. E que essas sementes, ó Pai, possam germinar e dar bons frutos, para que de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, tudo aquilo que os seus filhos estão pedindo, o Senhor venha fazer de acordo com a sua vontade. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que abra as janelas dos céus, através da fidelidade da sua igreja, para que a chuva, a abundante chuva do Senhor, seja derramada sobre cada casa, sobre cada vida, cada família, Deus, e a sua igreja, os seus filhos, o povo do Senhor, ó Pai, venha viver e comer o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao Senhor, nos derramando na presença do Senhor, e já vai aí preparando o seu coração, que logo depois Deus tem uma palavra poderosa para cada um de nós. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse louvor que nós vamos entoar aqui nesse momento, ele é um louvor de total rendição ao Senhor. Eu quero convidar você a declarar ao Senhor o seguinte: Tu és o Alfa e o Ômega. Senhor, te adoramos, Tu és digno de louvor. Te damos toda a glória. Senhor, nós te adoramos, Tu és digno de louvor. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para Ti. Santo Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos nos render totalmente àquele que é o princípio e o fim, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, aleluia. És o Alfa e o Ômega, Senhor, te adoramos, Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega, Senhor, te adoramos, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Senhor, te adoramos, Tu és digno do louvor. Te damos toda a glória. Te damos toda glória, Senhor, te adoramos, Tu és digno do louvor. Cantemos todos juntos. És o Alfa, és o Alfa
te adoramos. Senhor, te adoramos. Tu és digno do louvor. Tu és o alfa, és o ômega. És o alfa e o ômega. Senhor, te adoramos. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Senhor. Senhor, te adoramos. Tu és digno do louvor. Somente tu és. Cante isso pra Ele. Te damos toda honra, toda glória. Somente a ti, Rei dos Reis. Senhor, te adoramos. Tu és digno do louvor. Levante sua mão e cante a santidade dele mais uma vez. Cante assim: Santo. Só declarar que ele é santo. Santo. Isso você sabe cantar, isso você pode cantar. Diga que ele é santo. Santo. Deixa Deus fluir, deixa o Espírito Santo de Deus fluir sobre você e através de você. Santo. Somente tu és Rei. Santo. Oh, Deus. Santo. Cante a santidade dele, deixa o Espírito fluir sobre a sua casa. Santo. Santo. Cante assim: pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só. Se você realmente vive para adorar Ele, faça isso com todo o teu coração. Cante para Ele de todo o teu coração. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra ti, Rei dos reis. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só. Somente pra ti, Senhor. Cante mais uma vez: pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Faça da sua casa um lugar de adoração para o Rei. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Santo. Oh Senhor, um nos céus e a terra. Santo. Receba a adoração da tua noiva. Santo. Se você pudesse levantar aí na sua casa, levante-se. Fique de pé em reverência a Ele nesse momento. Fique de pé em reverência ao Senhor, o Santo dos Santos. Oh, cante com os anjos, cante. Santo. Santo. O Espírito de Deus está fluindo sobre as casas nesse momento. Santo, 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 Santo.
adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. Levante suas mãos e cante assim com toda a tua força. Te damos toda glória, Senhor, te adoramos, tu és digno do louvor. Cante com toda a tua força, aleluia. Te damos toda glória, Senhor, te adoramos, tu és digno do louvor. Aleluia, aplauda ao Rei dos Reis, aplauda ao Senhor dos Senhores, aplauda o Alfa, o Ômega, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você nesse momento, dentro de alguns instantes, eu vou retornar aqui com você para trazer a palavra do Senhor essa noite. Só te peço 2 minutos, menos de um minuto, alguns segundos, só para eu colocar meu microfone, me preparar aqui para poder já trazer a palavra do Senhor. Hoje é dia de ceia do Senhor. Nós vamos partilhar, depois de toda a unção que Deus já liberou aqui nesse início, nós ainda vamos comer do corpo e do sangue e renovar a nossa aliança com Ele. E a palavra de Deus vai fluir sobre mim e você, e nós seremos transformados em lugares mais profundos. Ei, prepara o seu coração para o que Deus tem para fazer nessa noite. Oh, aleluia, que presença gloriosa de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que fluir de Deus, que fluir do Espírito Santo, que fluir do Espírito Santo. Prepare o seu coração, prepare o seu coração. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para ti. Oh, 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 Espírito Santo. Oh, oh, oh. Anjos cantam, Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Pai, santo, santo. Essa é a canção que nós temos certeza que está sendo cantada no céu. Santo, 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 santo. E como igreja nós declaramos: te damos toda glória, Senhor, Senhor, te adoramos, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Sua noiva rende a ti, Senhor. A sua igreja rende totalmente a ti. A honra, a glória, o louvor, tudo vem de ti e tudo volta para o Senhor, Deus. Tudo, tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Prepare o seu coração para receber a graça, a maravilhosa graça.
Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que presença gloriosa nós podemos sentir aqui com aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Agora eu quero convidar você a pegar os elementos da ceia do Senhor. Se você ainda não colocou, ainda não separou, separe aí para que nós possamos estar participando juntos. E eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Eu quero convidar você nesse momento a pegar os elementos aí. Vamos orar ao Senhor. Pegue os elementos aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, com o pão e o suco que representa o teu corpo e o teu sangue, Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Pai, nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos diante do Espírito Santo e pedimos ao Senhor, Deus Pai, que o Senhor derrame sobre nós toda a graça necessária para que possamos, Pai amado, com a ação do Espírito Santo, nos arrepender de toda e qualquer falha, todo e qualquer erro, todo e qualquer pecado que possa impedir que nós comamos do pão e bebamos do cálice, de modo que sejamos curados, transformados, sejamos renovados na nossa aliança com o Senhor. Se há alguma falha, algum pecado, algum erro que pode, Deus amado, trazer sobre nós juízo de condenação, que seja repreendido agora e que o teu Espírito traga a nossa consciência, para que possamos confessá-los e nos arrependermos, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que ao comer do pão e ao beber do cálice, a nossa aliança com o Senhor seja renovada para a glória e honra do teu nome. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero convidar você nesse momento a tomar o pão que representa o corpo do Senhor. Pedir os obreiros para já estar entregando os elementos, por favor. Pegue o pão que representa o corpo do Senhor. O universo chora. E enquanto você toma o pão nas suas mãos, eu quero convidar você a orar ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor está entoando essa canção, faça a sua parte diante do Senhor nesse momento. Quero convidar você a se quebrantar diante de Deus. A palavra de Deus diz, verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E o verso 27 diz, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Repara que Jesus deixa bem claro, o Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo aqui deixa bem claro com as instruções que Jesus deu. Aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então esses elementos que estão diante de nós nesse momento são muito sérios e é de uma seriedade muito grande todo esse momento, todo esse ambiente que nós estamos. Então agora eu quero convidar você a se quebrantar diante do Senhor. Feche seus olhos, ore ao Pai, com o pão nas suas mãos, ore ao Pai, feche seus olhos. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá
seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Quero convidar você a levantar o pão. Levante o pão nesse momento. Levante o pão. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, estamos segurando o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, purifica-nos totalmente. Restaura a nossa aliança. Que seja alimento e remédio para nós, Pai amado, a comunhão e o renovo da nossa aliança com o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Comamos todos o pão que representa o corpo do Senhor. Agora eu quero convidar você a pegar o cálice. Feche seus olhos. Oremos ao Pai. Pai Santo, estamos segurando o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor que sejamos purificados. Esse cálice que representa a nova aliança no Teu sangue. Pai amado, que venha trazer renovo na nossa aliança para com o Senhor. Que não seja um momento vazio do nosso coração, mas que todo o nosso ser, todo o nosso coração esteja derramado diante do Senhor nesse momento. E em quebrantamento, Pai, que sejamos restaurados, renovados, purificados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a erguer o cálice e declarar assim: Senhor Deus, nesta noite eu tomo o cálice que representa o sangue de Jesus, e que Ele traga restauração e renovo na minha aliança e na minha intimidade com o Senhor. Aleluia. Tomemos todos o cálice que representa o sangue de Jesus. Mas eu bem sei, eu sei. Aleluia. Cante essa canção, cante de todo o teu coração, declare isso. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive. Oh, Deus maravilhoso. Temor não há. Oh, aleluia. Mas eu bem sei. Obrigado, Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quero convidar você nesse momento a nós estarmos. Pega a sua Bíblia aí, onde você está nesse momento. Vamos estar recebendo a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto de Judas, capítulo 1. E nós vamos ler o verso 4. Judas, capítulo 1, verso 4. O tema da mensagem de hoje é lugares mais fundos na graça. Aleluia. Eu tenho certeza que a misericórdia e a graça de Deus serão derramadas sobre nós. E Deus há de nos levar a lugares mais fundos no entendimento em relação à graça do nosso Senhor. Judas capítulo 1, verso 4 diz assim:
Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Deus, Ele com certeza vai trazer para nós nessa noite algo muito profundo, muito precioso em relação à palavra graça. Tanto que esse é o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é lugares mais fundos na graça. E eu quero começar essa introdução falando com você o seguinte: eu cresci na igreja evangélica e a minha vida inteira eu ouvi pregações em relação à graça. E uma das coisas que nós carregamos sempre, principalmente aquele que nasce dentro do berço evangélico, é que graça é favor não merecido. E de fato, graça é favor não merecido. Nós, por conta do pecado, mereceríamos a morte, mas Deus nos dá graça. Nós merecemos condenação, mas Deus nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos compreender um pouco mais sobre graça, e para isso nós temos que ir ao Antigo Testamento, porque algumas pessoas dizem que a graça só se deu a partir de Jesus Cristo. Mas nós precisamos compreender quando foi que a graça deu início no meio da humanidade. Para isso nós olhamos para o Jardim do Éden. Lá no Éden, quando nós vemos a Eva tomando o fruto da árvore da morte, por ter sido dissuadida pela serpente, Eva agora vai lá, pega o fruto e ao comer o fruto, talvez você diga assim, mas o fruto da árvore da morte, pastor? Não, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a grande realidade é que se uma árvore era a árvore da vida e a outra, a palavra que Deus liberou foi: o dia que comer dela certamente morrerá. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da morte. Então, no momento em que Eva comeu do fruto da árvore da morte, ela deveria ter morrido imediatamente. Naquele momento a graça se manifestou. Quando ela leva para Adão e Adão come do fruto, ela chega em Adão e diz: Adão, eu comi do fruto e nada me aconteceu. E agora eu estou entendendo e eu estou enxergando as coisas de uma forma diferente. Adão foi lá e comeu também deveria morrer, mas eles não morreram. Eles não morreram fisicamente. Mas Deus, na viração do dia, mais uma vez chega no jardim, e quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Adão está escondido, e Adão diz: eu estou aqui. Deus diz: por que você está se escondendo de mim? E Adão responde: olha, nós estamos nus, e nós tivemos vergonha do Senhor. E Deus diz para ele: quem foi que te falou que você está nu? A mulher que tu me deste, me deu a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das consequências do pecado, irmãos, é nos levar àquele ambiente onde nós sempre procuramos um culpado para os nossos erros, para as nossas culpas. Perceba como Adão tinha saído de Deus, porque no momento em que ele come, ele já começa a acusar outro pelo erro dele. A mulher que tu me deste, a culpa é da mulher e a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher. E agora Adão se vê de uma forma que ele não se via antes, porque antes Adão se via a partir de Deus, como eu já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Adão, a primeira imagem que ele teve, quando ele abriu os olhos, depois que Deus soprou o fôlego de vida, a primeira imagem que Adão teve foi da face do Senhor. A primeira imagem que Adão teve foi dos olhos de Deus, e ele se viu a partir de Deus naquele momento. A partir dos olhos de Deus ele se enxergou, e tudo ao redor dele, todo mundo, toda a perspectiva de mundo ao redor de Adão, ele via a partir de Deus. Tudo que ele entendia sobre vida era a partir da vida de Deus. Tudo que ele entendia sobre as coisas ao redor dele era a partir de Deus. No momento em que ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E agora ele já não via mais o mundo a partir dos olhos de Deus. Agora ele via o mundo a partir dele mesmo. Então agora ele consegue se enxergar nu. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado produz em nós vergonha, verdade ou não é? Quantas vezes nós já pecamos contra o Senhor e sentimos vergonha por isso? Como que eu vou me achegar diante de Deus? Como que eu vou orar? Como que eu vou falar com o Senhor? Eu me sinto hipócrita de orar, porque eu pequei. Como que eu vou... Sabe, e uma coisa que precisa ficar gravada no seu coração: cada segundo que você carrega o pecado sobre você, que a única forma de remover o pecado sobre você é confessando ele ao Senhor. O tempo não apaga pecado. O tempo não apaga. Nada pode remover o pecado de você, senão
o ato de se aproximar de Deus e confessar os seus pecados. O ato de se aproximar do justo advogado Jesus Cristo e clamar pela misericórdia e a graça de Deus. Então, cada segundo que você, por conta do medo, da vergonha, por conta de enxergar a sua vergonha, você carrega o pecado sobre você. Cada segundo que você carrega o pecado sobre você, você está dando mais um segundo para o diabo afetar a sua vida. Então, quando você peca, imediatamente você deve se arrepender. Adão, ele se viu nu. Assim como o pecado nos faz sentir vergonha de nos achegar diante de Deus, Adão sentiu vergonha e se escondeu. Então Deus se aproxima e ali no Éden, o próprio Deus sacrifica um cordeiro, tira a pele do cordeiro e cobre Adão e Eva, faz para eles roupas, e eles se cobrem com a pele do cordeiro. Nós sabemos muito bem que esse cordeiro representava o próprio Jesus, que haveria de vir para morrer em nosso lugar, para cobrir a vergonha do nosso pecado. Ali a graça já estava sendo manifesta, já estava sendo revelada. Então agora nós saímos do Éden e vamos para os outros homens de Deus no Antigo Testamento. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 6, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O capítulo 33 de Êxodo, nós encontramos 5 vezes a menção da palavra graça. E todas elas são da seguinte forma: Êxodo 33, verso 12. Coloca para nós, Carlos, por favor. Êxodo 33, verso 12. Diz assim, na parte final do verso, diz assim: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. No verso 13 do capítulo 33, diz assim, verso 13: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos. Verso 16 diz assim: Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? O verso 17 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Queridos, a grande realidade é: todos os homens e mulheres de Deus do passado desfrutaram de alguma forma da graça. E aí eu pergunto para você: foi pela lei ou pela graça que Abraão se tornou amigo de Deus? Foi pela lei ou pela graça que Abraão teve contato com Deus? Foi pela graça. A lei só veio muito tempo depois por meio de Moisés. Foi pela lei ou pela graça que Abel achou graça aos olhos do Senhor? Foi pela graça, não foi pela lei. Foi pela lei ou pela graça que Enoque foi transladado? Enoque se tornou amigo de Deus, ele andava com Deus, diz as Escrituras. E foi pela lei ou pela graça que ele caminhou com Deus? Foi pela graça, não foi pela lei, porque a lei nem existia nesse tempo. Foi pela graça. E se graça é favor não merecido, de fato esse é um dos significados da palavra, então como é que um homem, um ser humano, destituído da glória de Deus, poderia andar com Deus? Pela graça. Quando o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de fato isso se manifestou lá no Éden, no momento em que Adão e Eva pecaram. Mas esses homens e mulheres do passado caminharam com Deus, eles tiveram vida com Deus. O próprio Deus chama Abraão de Abraão, o meu amigo. Como ser amigo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, se não pela graça? No tempo de Abraão não havia lei. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um homem que desfrutou, que pôde participar, que desfrutou das prerrogativas da graça que seria manifesta em cada um de nós. E o nome desse homem é Davi. Davi, ele foi a sombra do que nós iríamos ser no tempo da graça. Repara comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 11, verso 2. 2 Samuel 11, 2 diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ali, irmãos, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Davi se encantou por Batseba e Davi pede que trouxessem ela para ele. E levaram Batseba até o quarto dele e Davi teve relações com ela dentro dos aposentos dele.
Davi adulterou com ela. Davi era digno da pena de morte, porque essa era a condenação para quem cometesse o pecado de adultério. Mas repara, e o próprio Jesus ele fala isso, nós vemos em Mateus capítulo 5, verso 27, quando ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso aqui no tempo da lei. Davi adulterou com Batseba lá no tempo isso aqui no tempo da graça. Davi adulterou com Batseba lá no tempo da lei. Só que quando nós olhamos para o que aconteceu com Davi, nós vemos que ele viveu a condenação da graça, não a condenação da lei. E aí talvez você diga assim, mas a condenação da graça, mas a graça não condena. Não, nós estamos indo a um nível mais profundo de entendimento sobre a graça. E a graça condena sim. O salário do pecado deixou de ser a morte depois que a graça se manifestou de acordo com a consciência que se tem de graça? Não, o salário do pecado continuou sendo a morte. O salário do pecado continuou sendo a morte. Então, há condenação na graça. Então, quando nós olhamos para Davi, nós vemos que ele desfrutou, ele viveu, ele participou da condenação da graça. Porque olha, Davi, ele subiu ele foi no terraço do palácio, lá de cima ele olhou e viu uma mulher muito bonita tomando banho, ele se encantou por ela e pediu para que trouxessem ela, e lá nos aposentos dele, ele teve relações com ela. Mas aí Deus vem por meio do profeta Natã, e aí nós vemos isso em 2 Samuel, capítulo 12, verso 11, que diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E aí, irmãos, quando nós vamos a 2 Samuel, capítulo 16, verso 22, diz assim: e assim armou uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Queridos, olha, isso aqui é profundo demais. Porque onde foi que Davi adulterou com Batseba? Segundo a lei, ele adulterou com Batseba lá dentro dos aposentos, lá no quarto dele. Mas segundo a graça, o que Jesus disse: se um homem só olhar para uma mulher com olhar de cobiça, desejando ela, já adulterou com ela. Olha como Davi experimentou as prerrogativas da graça. Porque lá no terraço do palácio, ele adulterou com ela no pensamento, ele adulterou com ela no coração. E lá no terraço do palácio, Deus colocou Absalão para poder cumprir a palavra de Deus. E lá foi montada a tenda. E lá Absalão se deitou com as 10 concubinas que Davi havia deixado no palácio para poder cuidar do palácio. Davi foi participante das prerrogativas da graça, tanto na condenação como na bênção. Porque repara uma coisa, no Salmo 51, Davi ele ora num dado momento, ele diz: não me afaste da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre os homens. Lembra, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi que o Espírito Santo foi derramado sobre os servos do Senhor. Mas Davi já tinha sobre ele o Espírito Santo. E no Salmo 51, Davi faz uma declaração que revela algo mais profundo ainda para nós. Quando ele diz assim: contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi tinha consciência de que o Espírito Santo habitava nele. E não importa onde quem tem o Espírito Santo de Deus peque, ele estará pecando sempre diante dos olhos do Senhor. Isso é algo que deve gerar em nós um temor muito grande. Agora, o que nós devemos observar aqui também, quando nós olhamos para tudo que nós já lemos aqui, tudo que nós falamos, é que todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, eles viveram a graça de Deus de fora para dentro. Olha, nós vimos que Noé achou graça nos olhos do Senhor. Abraão achou graça aos olhos do Senhor. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Todos esses homens do Antigo Testamento viveram, desfrutaram, participaram da graça de fora para dentro. A partir de Deus
sobre eles. Da mesma forma que Adão, quando abriu os olhos, viu os olhos de Deus, esses homens desfrutaram da presença de Deus quando eles se aproximaram do Senhor e eles encontraram graça aos olhos do Senhor. Mas Davi não. Como Davi era uma sombra do que nós seríamos na graça, Davi participou dessa prerrogativa da graça de dentro para fora, porque o Espírito habitava nele. E sabe, a palavra graça vem do hebraico rem, da palavra rem, e na sua origem, na sua raiz, ela significa o Altíssimo habitando dentro de si. Então, Davi tinha essa consciência que o Altíssimo habitava nele, por isso ele diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, se você tem a consciência que o Espírito Santo de Deus habita em você, e eu pergunto, o Espírito de Deus habita em você, amém ou não amém? Se o Espírito Santo de Deus habita em você, então a graça está aí dentro de você. A graça está dentro de nós. E se a graça está dentro de nós, nós podemos desfrutar dela. Mas nós também temos que ter a consciência da punição, da consequência dos nossos erros. Porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então repara uma coisa, Davi adulterou com Batseba, e o pecado deles gerou um filho. E a palavra de Deus diz que depois que o profeta Natan falou com Davi: olha Davi, você pecou contra Deus, você desprezou o Altíssimo, então agora essa criança que essa mulher está gerando irá morrer. E aí nós sabemos muito bem o que aconteceu. Davi orou, Davi jejuou, ele passou dias orando e jejuando, a criança nasceu, e olha, é interessante observar que Deus permitiu que a criança crescesse, e quando a criança chegou aos 2 anos de vida, ela foi tirada. Aqui nós vemos que a consequência do pecado produziu a morte de um inocente. A consequência do pecado de Davi produziu a morte de um inocente. A consequência do meu e do seu pecado também produziu a morte de um inocente. A consequência do pecado de Davi produziu a morte de um filho inocente. A consequência do meu e do seu pecado também produziu a morte de um filho inocente. O Filho do próprio Deus, Jesus Cristo, que estava sentado no trono de glória, se despiu de toda a glória, se fez carne, veio ao mundo, e o inocente morreu por pecadores como nós. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu no meu e no seu lugar. Por isso, pela graça, nós somos salvos. Olha como a graça já estava no Antigo Testamento, ou melhor, em toda a história da humanidade. Porque quando alguém pecava no Antigo Testamento, a condenação era a morte. Pecou, existiam pecados que a consequência era a morte. O adultério era um deles. Haviam outros pecados cuja consequência era a morte. Então as pessoas eram apedrejadas, as pessoas eram enforcadas, e era essa a consequência do pecado no Antigo Testamento. Mas ministrando aqui para os discípulos aqui, antes de nós começarmos a esse culto, o que o Espírito Santo de Deus trouxe à nossa consciência. Na verdade, isso Deus falou comigo quando eu estava lá na casa do Carlos e do Fabiano. Nós estávamos na cozinha e o Espírito Santo de Deus estava me mostrando algo. Nós começamos a falar sobre a graça. Uma pergunta do Fabiano em relação à graça, em relação a Judas Iscariotes, abriu uma janela de graça, e a graça de Deus começou a ser derramada, e a palavra de Deus começou a fluir, e nós quase batíamos a cabeça no teto de tanta alegria. A vontade que dava era voar. E uma das coisas que Deus nos falou foi: já era graça desde essa época, porque era necessário o sacrifício. Uma vida precisava ser retirada para que o pecado fosse perdoado. Então, quando Deus mandou Moisés colocar como sentença a morte por consequência de alguns pecados, Deus estava manifestando a graça. Para que a alma não fosse condenada ao inferno, o corpo perecia. E o que é pior? Morrer fisicamente ou morrer espiritualmente? A morte física é temporária. Nós morremos, mas o nosso espírito permanece vivo eternamente. A morte espiritual é eterna. Então a graça de Deus veio
no Antigo Testamento, condenando alguns à morte física, para que eles não fossem condenados à morte eterna. Deus, amando os seus filhos e filhas, os livrava da eternidade, de uma eternidade de sofrimento e morte, para que eles pudessem viver com o Pai na eternidade. Sabe, queridos, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a graça está em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos tudo o que nós precisamos para desfrutar da graça. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, há dentro de você o que é necessário para que você consiga viver longe do pecado que tem tentado te impedir de estar diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele produz a vergonha que nos afasta de Deus. Mas você precisa entender que o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, e agora, sabe, o cordeiro que foi imolado já cobriu você com o sangue dele, já cobriu você. Olha, Deus, ele nos recebe de novo na presença dele, porque o Cristo, Jesus, morreu em nosso lugar, o véu foi rasgado, um novo caminho nos foi aberto até a presença do Pai. Sabe, antes do sacrifício de Jesus, se um sacerdote entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele caía morto. Antes do sacrifício de Jesus, as pessoas morriam fisicamente com uma sentença de morte para que a alma fosse salva. E aí, olha como isso é tremendo. Alguns viram e pensam assim: não, mas então hoje está mais tranquilo, porque se naquela época morria fisicamente para poder salvar a alma, hoje Jesus morreu em nosso lugar, então a gente não precisa morrer mais para poder ter a nossa alma salva. Nós não precisamos morrer mais para ter a nossa alma salva. Mas a grande realidade é que se nós tratarmos a graça de qualquer maneira, nós estamos pisoteando o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus. E qual é a maior consequência? Ser condenado pelos seus pecados, ou ser condenado pela morte do justo que carregou o pecado de todos nós. A graça não veio trazer alívio para nos dar a permissão para viver no pecado. A graça veio nos dar a consciência de que o Altíssimo habita agora em nós. Lembra? Jesus disse: eu vou para o Pai, importa que eu vá, porque se eu não for, Ele não enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita no meio de vocês, e quando eu for, Ele estará em vocês para sempre. Tem alguém aqui que tem o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos que ter a consciência de que o sacrifício de um filho justo e inocente se deu por conta das nossas iniquidades. Se pela graça somos salvos, não significa que nós devemos viver na prática do pecado, mas significa que nós devemos romper com o pecado pela consciência de que um justo morreu no lugar de injustos. E aquele que tem os olhos como chamas de fogo habita dentro de nós. Não importa se o pecado é cometido às escuras. Não importa se o pecado é cometido longe dos olhos dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, de quem quer que seja, não importa. Nunca estará longe dos olhos do Eterno, se o Espírito habita em você. Olha o que a graça traz: a consciência e a responsabilidade de que rompamos com o pecado. Eu concluo essa mensagem lendo com você o texto de Tito, capítulo 2, vou ler dois textos aqui, o primeiro deles para conclusão, Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha, o que foi que a graça trouxe sobre nós? A capacidade de viver longe do pecado, longe da iniquidade. Ninguém mais pode dizer assim: não, eu vivo no pecado porque eu não tenho força para poder sair desse pecado. E ao mesmo tempo dizer, no momento em que está num culto, em algum momento, ou na hora que um ministro pergunta: o Espírito Santo habita em você, você dizer: o Espírito Santo habita em mim. Não existe coerência nisso.
eu não tenho forças para vencer o pecado e o Espírito de Deus habita em mim, não é uma verdade. Ou o Espírito habita em você e você tem força para fazer tudo o que é preciso, ou o Espírito Santo não habita em você e por isso você não consegue vencer o pecado. Sabe, o apóstolo Paulo, que escreveu a Tito declarando isso, é o mesmo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Altíssimo habita em você, então você pode vencer o pecado. O Altíssimo habita em você, então você consegue sim romper com o pecado, ainda que doa. E Deus nunca disse que seria fácil. Deus não disse que romper com o pecado seria fácil. Sabe, às vezes o pecado, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que é o pecado que tem te roubado do lugar de intimidade com Deus, é algo que faz bem para a sua carne, é algo que é bom para o seu corpo físico, é algo que é bom para a sua carnalidade, para a sua natureza carnal. E romper com aquilo que agrada a nossa carne, às vezes é muito difícil. Mas se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a capacidade de romper. Eu leio agora com você o último texto, que é de 1 João capítulo 2, verso 1, que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto é maravilhoso demais. O apóstolo João, ele escreveu no capítulo 1, nos dando várias orientações para que nós não pequemos. Não pequeis, não pequeis, não peque, não peque, não peque. E aí chega no início do capítulo 2, ele diz: mas se você pecar, nós temos no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo. E aí, falando com os discípulos aqui, o Espírito Santo trouxe mais uma verdade que nos leva a lugares mais profundos na graça, no entendimento da graça. A palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça. Mas trono é lugar de juízo. Então parece incoerência dizer: se achegue perante o trono da graça. Mas a grande realidade é: o nosso Deus e Pai, Ele está sentado no trono de juízo. O justo juiz está sobre o trono. Mas nós temos do nosso lado um advogado, Jesus Cristo. Então não permita que o inimigo roube você do Pai. Não permita que o pecado te afaste do Senhor. Rompa com o pecado. Sabe, ninguém aciona um advogado para poder cometer um crime. Alguém vai no advogado e fala assim: olha, eu vou matar um cara, e eu preciso que você já prepare a minha defesa. Não, as pessoas não fazem isso. Se alguém cometeu um crime, a pessoa procura o advogado, para que o advogado a defenda. A graça não nos deu o direito da gente... Não, eu tenho alguns nos dias de hoje, são esses tais homens que pervertem a graça de Deus, que negam Jesus Cristo, que negam o sacrifício do Senhor. Esses homens, eles colocam como se a graça fosse aquilo que nos dá o direito de viver no pecado, aquilo que nos permite viver na prática da iniquidade. Não. Filhinhos, não pequeis. Se todavia pecarem, vocês têm no céu, nós temos no céu um advogado. Então nós acionamos o advogado se pecarmos. Quando pecarmos, Jesus tem misericórdia. Quantas vezes o inimigo conseguiu colocar em você a vergonha da nudez de Adão e Eva? Aquele sentimento de: meu Deus, eu pequei e agora eu não tenho mais condições de entrar na presença do Senhor. E aí cada segundo que você passa carregando o pecado é um segundo que o inimigo tem para agir na sua vida. E o inimigo quer que você tenha muito tempo para ele poder entrar, que a porta fique aberta, não só uma brecha, mas a porta aberta para ele entrar e fazer tudo o que ele quiser. Então quanto mais tempo você passa sem acionar o advogado Jesus, o inimigo tem mais tempo para poder trabalhar. Então agora, com essa consciência do que é graça, graça é ter um advogado que não habita longe de mim, mas que habita dentro de mim. Graça é ter um advogado que é Jesus Cristo, meu Senhor. Agora o inimigo não tem mais autoridade, não tem mais poder, para depois que você falhar. E o que é pecado? Pecado vem da palavra grega amartíria, que significa errar o alvo. Você não quer errar, mas você erra sem querer, por algum fator. Diferente de transgressão, quando você sabe que vai errar e erra mesmo assim. Diferente de iniquidade, que é, eu resumo iniquidade da seguinte forma: é a prática consciente e deliberada do pecado.
É você viver na prática consciente e deliberada. Então, diferente de iniquidade e diferente de transgressão, pecado é eu não quero errar, mas por algum motivo eu cometi o erro, falhei contra o Senhor. Então você aciona o advogado, clama pela misericórdia. Pastor, mas e eu que cometi transgressão contra Deus? Eu transgredi a palavra de Deus, transgredi a vontade de Deus, a lei de Deus. O que eu faço? Aciona o advogado hoje. Jesus está aqui nessa reunião, Jesus está aqui. Nós estamos no lugar de graça nessa noite. Aciona o advogado, não importa quantos erros você cometeu, o justo advogado está aqui perante nós, e ele clama ao Pai, ele intercede ao Pai por nós. E olha, a Bíblia fala que Jesus intercede junto ao Pai por nós, e que o Espírito Santo também é o nosso intercessor. Então nós temos Jesus intercedendo por nós, sentado à direita do trono de Deus o Pai, e nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, sentado no trono de governo da nossa vida, que também intercede por mim e por você. Então entre no lugar de graça, desça nesse lugar mais fundo da graça. O que é graça? Graça é um favor que eu não mereço. E qual é o maior favor que eu não mereço? Ter o Altíssimo habitando dentro de mim. Isso é graça. Graça é ter a consciência de que em qualquer lugar que eu pecar, eu estarei pecando diante dos olhos dele. Por isso eu não posso pisotear o sangue do Cordeiro. E talvez você que é crente, você pode ter 10 anos, 20, 30 anos, 50 anos de igreja, não importa quanto tempo. A Bíblia diz que nós devemos viver uma renovação de vida, uma transformação por meio da renovação do nosso entendimento. Então, se você está recebendo um renovo de entendimento nessa noite, entre nesse lugar mais profundo. E eu quero convidar todos os que estão recebendo a consciência do Espírito Santo, de que é necessário acionar o advogado hoje. De que diante dessa audiência que nós estamos perante o Senhor, olha, nós cantamos, eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. Nós cantamos a grandeza do nosso Deus, nós cantamos que Ele é o alfa, Ele é o ômega. Nós entramos na sala do trono, agora estamos diante do trono da graça de Deus, e precisamos clamar pela misericórdia, para que esse tempo não seja apenas mais um tempo, mas que nós vivamos uma nova vida a partir de hoje, com a consciência da graça. Sempre foi graça. Mesmo antes de você conhecer Jesus, sempre foi graça. Pensa, Daniel, quantas vezes o inimigo podia ter ceifado a sua vida, mas a graça estava lá para te alcançar. Pensa, Silas, quantas vezes, pensa, Amanda, pensa, Ronaldo, quantas vezes nos seus pagodes da vida o inimigo poderia ter te roubado de Deus, mas a graça sempre esteve lá. Quantas vezes, Fabiano, a graça esteve lá. Foi a graça de Deus que nos resgatou, foi a graça de Deus que nos tirou do lugar onde nós estávamos, e a graça nos dá o maior de todos os privilégios, ter o Altíssimo dentro de nós, e nos levar de volta para aquele lugar onde Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias, na viração do dia, sem a vergonha da nudez do pecado. Ei, a graça traz sobre nós a consciência de que o Cordeiro imolado cobriu a nossa transgressão, cobriu a nossa iniquidade, cobriu o nosso pecado, e nós não precisamos mais ter vergonha do Pai, mas nós podemos entrar com livre acesso ao Santo dos Santos, com temor e tremor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, pelo véu que se rasgou na carne dele para nos cobrir da transgressão do pecado. Eu quero convidar você que tenha consciência, depois desses momentos tão preciosos de adoração, de ceia do Senhor, agora com a consciência de que o sacrifício de Jesus trouxe sobre você uma graça mais profunda do que Abraão tinha, uma graça mais profunda do que Noé tinha, uma graça mais profunda do que Enoque, que caminhou com Deus, tinha. Essa graça trouxe sobre nós não apenas caminhar com Deus, mas ter Deus dentro de nós. Não só achar graça perante os olhos do Senhor, mas ter os olhos dele dentro de nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e eu quero convidar você a fazer a oração de quebrantamento, a oração, sabe, de se derramar diante do Senhor, mais poderosa que você já fez na sua vida, porque nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. E eu quero convidar você
a derramar o seu coração diante do Senhor, a pedir perdão pelas vezes que você ofendeu a santidade dele, a pedir perdão pelas vezes que você pisoteou o sangue do Cordeiro, a pedir perdão pelas vezes que você falhou contra Deus, e agora tendo a consciência de que um filho inocente morreu no seu lugar, no meu lugar. Ore ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós quebrantados nos arrependemos diante do teu altar. Senhor, nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Que o teu Espírito seja derramado nas mentes e nos corações nesse momento. E que venha consciência de pecados. Que nos arrependamos, Pai. Que confessemos e que sejamos purificados. Apaga as nossas iniquidades nesse momento. Apaga as nossas transgressões. Onde nós falhamos contra o Senhor, Pai. Onde nós, Deus amado, pisoteamos o sangue precioso da graça. Senhor, que venha a restauração do Senhor. A tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh Pai, tendo a consciência de que graça significa na sua raiz mais profunda ter o Altíssimo dentro de si. Senhor, agora nós temos uma consciência de que todas as nossas falhas foram perante os teus olhos. Ajuda-nos a não decepcionar o Senhor. Ajuda-nos a não voltar mais para aqueles pecados que nos afastavam do Senhor. Oh Pai, que nós não pequemos. Mas por favor, Senhor, se em algum momento falharmos, Jesus, ajuda-nos por favor. Espírito Santo, ajuda-nos por favor, para que consigamos fazer com que o Pai seja honrado, para que consigamos trazer alegria ao coração do Pai. Fortalece os que estão fracos por causa do pecado, fortalece aqueles que já estão, Deus amado, já estavam ao ponto de desistir, de desanimar. Senhor, pessoas que receberam um grande chamado do Senhor e já estavam avançando, já estavam indo rumo ao grande propósito, mas começaram a retroceder por conta do pecado. Senhor, mesmo que procuramos tantas vezes culpados para os nossos erros, agora, Senhor, nos colocamos diante do trono da graça e reconhecemos: a culpa é minha, a culpa é nossa. Nós clamamos: lava-nos, para que nunca mais sejamos os mesmos, que possamos ir para esse lugar mais fundo no teu coração. E que por meio dessa palavra retornemos ao jardim, retornemos ao tempo de intimidade que a humanidade tinha com o Senhor, retornemos àquele lugar onde Adão e Eva comiam da árvore da vida e recebiam vida em si. Que possamos nos alimentar da vida do Senhor e possamos ter vida e vida em abundância, Pai. Apaga as nossas iniquidades, apaga os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, e que comece um novo tempo a partir de hoje. Se podemos, Deus, se achamos graças perante os seus olhos, oh Deus de misericórdia, por favor, Senhor, por favor, Senhor, zera a nossa conta, Deus, que possamos começar tudo novo de novo a partir de hoje. Eu sei que um dia, Deus, recebemos uma nova vida e tudo começou a partir dali, mas Senhor, sopra sobre nós a vida da vida de Jesus, a vida da vida que foi soprada sobre Adão. Deus amado, por favor, sopra sobre nós nessa noite e que comece um novo tempo, que a nossa história seja zerada, que todas as iniquidades, todos os erros, todos os pecados, todas as manchas e máculas, Deus amado, das nossas vestes sejam removidas nesse momento. Coloca sobre nós, por favor, Pai, novas vestes, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, e que a cada dia sejamos levados a um nível mais profundo de conhecimento e entendimento acerca da tua palavra e acerca da tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Eu quero convidar você a abrir a sua mão na posição de receber. E se esse culto foi bênção para você, se essa palavra foi bênção para a sua vida, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas pela presença e pela palavra do Senhor. Nunca mais se esqueça disso. Graça significa o Altíssimo habitando em nós.
significa um favor que nós não merecemos. A graça nos habilita a voltar para o Éden, nos habilita a voltar para o lugar de intimidade. A graça nos traz a consciência de que não foi de graça que nós fomos salvos pelo sacrifício de um filho inocente chamado Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja saúde sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. E que haja paz sobre todo Israel de Deus. Saúde e paz sobre todo Israel de Deus que habita sobre a face da terra. Em o nome de Jesus, todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.